Durante anos, uma frase se espalhou como se fosse um fato científico incontestável. Não existe nenhuma evidência real de que Deus exista. Ela é repetida em salas de aula, debates, redes sociais e vídeos curtos, até criar uma impressão perigosa e silenciosa, a de que a fé cristã é apenas emocional, irracional ou fruto de ignorância. Mas e se essa afirmação estiver errada desde o começo? E se o problema não for a falta de evidência, mas o tipo de evidência que estamos dispostos a aceitar? Hoje, vamos investigar essa pergunta com calma, sem gritos, sem ataques, usando razão, história e Bíblia. Antes de perguntar se Deus tem evidência, precisamos fazer uma pergunta ainda mais básica. O que as pessoas querem dizer quando falam em evidência? Porque evidência não é prova absoluta, e nunca foi. Você nunca viu Júlio César, nunca observou o início do universo e nunca colocou a própria mente em um microscópio. Ainda assim, você sabe que essas coisas existem. Por quê? Porque usamos evidências indiretas, racionais e históricas o tempo todo. A própria ciência funciona assim. Então a pergunta correta não é se Deus pode ser provado como um objeto físico, mas que tipo de evidência faria sentido se Deus realmente existe. Aqui surge um erro comum. Muita gente procura Deus como se ele fosse uma coisa dentro do universo, algo mensurável, detectável por instrumentos. Mas a fé cristã nunca afirmou isso. A Bíblia apresenta Deus como a causa do universo, não como parte dele. É como procurar o autor de um livro dentro das páginas, como se ele fosse mais um personagem da história. O autor não está dentro da obra, mas deixa marcas claras de inteligência, intenção e propósito. Say Deus existe. A evidência não será física no sentido comum, mas racional, filosófica, histórica e existencial. E é exatamente aí que a investigação começa. Começa pelo fato mais ignorado de todos. O universo existe. Parece simples demais, mas não é. Tudo o que começa a existir tem uma causa. Nada surge do nada absoluto. Se em algum momento não houvesse absolutamente nada, nada existiria agora. O simples fato de o universo existir já exige uma explicação. E a ciência moderna confirma algo crucial. O universo teve um início. Tempo, espaço, matéria e energia começaram a existir. Isso muda tudo. Se o universo teve um início, sua causa não pode ser material, não pode estar dentro do espaço e não pode estar sujeita ao tempo. A causa precisa ser além do tempo, além do espaço e além da matéria. Imaterial, atemporal e poderosa. Sem citar um único versículo, já chegamos a atributos clássicos do que a Bíblia chama de Deus, não por fé cega, mas por inferência racional. Alguns tentam responder dizendo que o universo pode ter surgido de flutuações quânticas. Mas flutuações quânticas não surgem do nada absoluto. Elas ocorrem dentro de um campo quântico, governado por leis matemáticas extremamente precisas. Isso apenas empurra a pergunta para trás. De onde veio o campo? De onde vieram as leis? Por que existe algo em vez de nada? A ciência descreve processos dentro do universo, mas não explica a causa última da existência. Essa pergunta permanece. Além de existir, o universo apresenta outra característica impressionante. Ele faz sentido. Ele não é caótico. É profundamente matemático, ordenado e inteligível. Equações descrevem a realidade com uma precisão absurda. Constantes físicas estão ajustadas de maneira delicada demais para permitir a existência de vida consciente. Pequenas variações tornariam o universo estéril. Sempre que encontramos informação complexa ajustada a um fim, inferimos inteligência, não acaso cego. Isso não força uma conclusão automática, mas aponta fortemente para ela. Existe ainda uma evidência que muitas vezes passa despercebida, justamente por estar tão próxima de nós, a própria mente humana. Se o universo fosse fruto apenas de forças irracionais e não direcionadas, por que confiar que nossa mente é capaz de acessar a verdade? Se nossos pensamentos são apenas reações químicas moldadas pela sobrevivência e não pela verdade, então nem mesmo a afirmação Deus não existe pode ser considerada confiável. A própria negação de Deus depende da confiabilidade da razão. E a razão aponta para uma fonte racional última. Curiosamente, a Bíblia nunca teve medo da razão. Pelo contrário, ela afirma que o mundo foi criado com ordem, que pode ser compreendido e que pensar faz parte da vocação humana. A fé bíblica não é fé contra a razão, é fé com razão. Quando as Escrituras afirmam que a criação revela algo sobre seu Criador, não estão apelando para a emoção barata, mas para a observação da realidade. Outra linha de evidência surge quando analisamos a moralidade.
Independentemente de cultura, época ou crença, seres humanos reconhecem que algumas coisas são realmente erradas. Não apenas impopulares, mas erradas. Torturar inocentes por diversão não é apenas um gosto diferente. É injusto. Mas se Deus não existe, valores morais objetivos também não existem. Tudo se reduz a preferências pessoais, cultura ou biologia. Ainda assim, todos sentimos indignação diante da injustiça. Essa indignação aponta para um padrão moral real, e um padrão moral aponta para uma fonte transcendente. É nesse ponto que surge a pergunta clássica: se Deus existe, por que existe sofrimento? Mas perceba algo importante: chamar algo do mal exige um padrão objetivo de bem. Se tudo fosse apenas fruto do acaso, não haveria mal, apenas eventos desagradáveis. A revolta contra o sofrimento pressupõe que o mundo deveria ser diferente do que é, e essa expectativa faz muito mais sentido em um universo com propósito do que em um universo indiferente. O cristianismo não ignora o sofrimento, nem oferece respostas simplistas. Ele afirma que o mal é real, que o mundo está quebrado, e que Deus não ficou distante disso. Pelo contrário, entrou na história e assumiu o sofrimento humano. A cruz não é uma fuga do problema do mal, mas o enfrentamento direto dele. A fé cristã não promete a ausência de dor agora, mas oferece uma explicação coerente para a existência do mal e a esperança de que ele não terá a palavra final. Há também a evidência histórica. Jesus de Nazaré existiu, foi crucificado. Isso é consenso entre historiadores. O cristianismo surgiu baseado em um evento específico, a convicção de que ele ressuscitou. Pessoas não enfrentam perseguição, tortura e morte por algo que sabem ser mentira. Algo aconteceu no primeiro século que exige explicação histórica séria. A fé cristã não nasceu de um mito distante, mas de acontecimentos reais, localizados no tempo e no espaço. Nenhuma dessas evidências, isoladamente, força alguém a crer. E isso é importante dizer com honestidade intelectual. Deus não se impõe como uma equação matemática. Mas quando todas essas linhas de evidência são consideradas juntas, formam um quadro impressionante. Um universo com início, uma ordem racional profunda, consciência, moralidade objetiva e história. Nesse conjunto, a fé cristã não surge como um salto no escuro, mas como uma explicação coerente e abrangente da realidade. Talvez a pergunta mais honesta não seja se existem evidências de Deus, mas o que fazemos com elas. Porque se Deus existe, a vida tem propósito. O bem importa, e nós não somos acidentes cósmicos. Isso muda a forma como enxergamos o mundo, o sofrimento, a justiça e a própria existência. Se você quer se aprofundar ainda mais nesses argumentos, de forma organizada, bíblica e racional, eu deixei na descrição e no comentário fixado o livro A Razão da Fé. Nele, eu desenvolvo com mais calma esses temas, conectando fé, lógica, ciência e Bíblia, para ajudar cristãos a responder perguntas difíceis sem medo de pensar. Não como pressão, mas como aprofundamento para quem quer crescer intelectualmente na fé. A fé cristã não promete respostas fáceis. Ela oferece uma visão coerente da realidade. Uma visão em que razão e fé não são inimigas, em que perguntas não são ameaças e em que pensar profundamente não afasta de Deus, mas pode conduzir a Ele.